do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Amém? Todos já localizaram o texto? Vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Observe sua Bíblia aberta, feche os teus olhos, vamos dar graças a Deus. Pai, bendizemos o teu nome, meu Pai. Nós te louvamos porque mais uma vez nos é oferecido este pão, este alimento espiritual. Venha nesta noite, Pai, nos aperfeiçoar. Venha tratar do nosso coração, do nosso interior. Venha nos tocar com a força e com o poder da tua glória. Venha nos fazer experimentar a dimensão do sobrenatural, Senhor. Que aqueles que estão enfermos sejam curados em nome de Jesus. Os oprimidos sejam libertados em nome de Jesus Cristo. E todos aqueles que ainda não te servem, Pai, que hoje confesse o teu nome como único e suficiente Salvador. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, a glória de Deus muda o curso das coisas. Tudo aquilo que é tocado pela glória de Deus não permanece a mesma coisa, não permanece da mesma maneira. O homem ou a mulher, quando eles são tocados pela glória de Deus, ocorre uma mudança extraordinária e sobrenatural na vida destas pessoas. A vida destas pessoas mudam, a visão muda, o entendimento e a compreensão mudam. O curso da vida destas pessoas mudam. É por isso que não é difícil percebermos quando alguém de fato foi tocada ou foi tocado pela glória de Deus, porque você percebe. E se você conhecer essa pessoa antes dela ter sido tocada pela glória de Deus, você irá ver a magnitude, o tamanho da obra realizada pela glória de Deus na vida daquela pessoa. Você vai dizer: olha, aquela pessoa antes era uma pessoa estressada,
era uma pessoa rancorosa, era uma pessoa invejosa, era uma pessoa má, mas agora é um doce de pessoas, é o perfume de Jesus Cristo. Muda completamente. E em nome do Senhor Jesus, você que ainda não foi tocado pela glória de Deus, será tocado nesta noite, em nome de Jesus. Deus irá mudar o curso da tua história, da tua vida, te fará experimentar o sobrenatural da parte de Deus. Deus vai te tocar. Quando a glória de Deus nos toca e ocorre essa transformação não ocorre por um motivo de ostentação. Não é para eu ostentar, olha como eu era, como eu estou agora. Quando a glória de Deus nos toca e nos transforma, a glória de Deus nos eleva a um patamar de produtividade dentro do reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que todos aqueles que são tocados pela glória de Deus, eles passam a ter uma vida de serviço dentro do reino de Deus. Olha só, Jesus, a mais perfeita expressão da glória de Deus. Quando Jesus, durante seu ministério, havia aquelas contendas entre os seus discípulos, certa vez Jesus disse: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para quê? Para servir. Então, o reino de Deus engloba toda essa questão de serviço. Se eu fui tocado pela glória de Deus, então há uma vida de serviço dentro do reino. E nós temos que ter bastante cuidado com isso, porque há muitas pessoas que pensam que foram ou estão sendo tocadas pela glória de Deus, mas não há uma vida de serviço. Não foi. Na Bíblia, aonde a glória de Deus encontrou um homem ou uma mulher, eles apresentaram uma vida de serviço dentro de um plano específico de Deus, seja para uma nação, seja para uma família, ou seja para alguém. Há um serviço. O profeta Isaías foi um profeta de ministério extraordinário. O profeta Isaías, ele começa a exercer seu ministério durante o reinado de Uzias. Ele permeia pelo reinado de Jotão, de Acás, e continua a ter o reinado de Ezequias. Durante todo este tempo em que o profeta Isaías exerceu o seu ministério, ele entregou visões da parte de Deus. Ele entregou visões de repreensão, de disciplina, de castigo, mas também de consolação, de restauração e de avivamento. O profeta Isaías, por intermédio de uma visão que ele recebe de Deus, ele dá até o nome do homem, do governante que iria libertar o povo de Israel do cativeiro, muitos anos antes daquele homem vir à existência. O profeta Isaías consegue também profetizar com grande propriedade os sofrimentos de Jesus. No capítulo 53 do seu livro, ele consegue profetizar, por meio do poder do Espírito Santo de Deus, os mínimos detalhes dos sofrimentos de Jesus, muitos séculos antes de Cristo vir à terra. Então ele exerce o ministério de serviço a Deus, mas porque ele foi tocado pela glória de Deus. No momento em que o profeta Isaías ele foi tocado pela glória de Deus, tudo na vida dele mudou. Tudo mudou na vida dele. Ele começa a narrar essa experiência maravilhosa que ele teve com Deus. No capítulo 6 do seu livro, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele teve uma visão celestial. Ele teve uma visão da glória de Deus. Ele disse que viu o Senhor Deus assentado em um alto e sublime trono.
ele também nos conta que em volta daquele trono haviam serafins que clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esta foi a visão da glória de Deus que o profeta Isaías ele teve da parte do Senhor. Irmão, escute uma coisa. Do versículo 1 até o versículo 3, o profeta Isaías ele tem esta visão da glória de Deus. Esta visão que eu e você hoje nós temos acesso. Irmão Danilo, eu nunca vi um serafim na minha vida. Irmão, eu nunca tive essa visão de fogo para todo lado, desses anjos aí com um monte de asa, nunca. Mas nós temos acesso. Sabe por quê? O apóstolo Paulo ele nos diz, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Ora, o que é a glória de Deus senão a justiça de Deus? Esta glória que hoje eu e você temos acesso, ela está no Evangelho de Jesus. Nós temos que corrigir um erro gravíssimo, que é de assimilarmos a glória de Deus sempre a um evento miraculoso, fora do comum, fora do normal. Às vezes nós oramos falando: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí nós ficamos esperando, né, as paredes balançar, o céu abrir e vir aqueles anjos com cara de boi, de homem, de leão, aquela coisa toda. Para com isso. A glória de Deus é revelada pelo Evangelho do Senhor. Nem sempre, escute, nem sempre. Às vezes Deus, pela sua vontade, irá nos fazer experimentar visões como esta que o profeta Isaías teve, momentos, né, sobrenaturais. Mas isso não é uma regra. No dia em que você estava assentada naquele banco da igreja e o pregador e a pregadora pregou a palavra e o seu coração se compungiu, se aquebrantou, naquele momento você foi tocada pela glória de Deus, ainda que não houve visões de anjos, de fogo, coisas sobrenaturais. Porque algumas pessoas pensam que Deus está ligado ao arrepio, né? Que Deus está ligado ao balançar das paredes, que Deus está ligado ao fogo, às visões de fogo, aquelas coisas todas, e se não tiver isso, Deus não está presente. Tem gente que é assim. Tem gente que quando ele vai no culto, ele não vê o movimento, ele não vê a coisa, ele fala: o culto hoje está frio, porque não teve. Irmão, o culto frio, existe um culto pior do que o frio, que é o morno. Mas o culto aonde Deus não está é um culto aonde não há exposição da palavra de Deus. Tem muito culto por aí aonde o povo pula, aonde o povo grita, quebra a cadeira, revira a mesa do altar e não há exposição da palavra. Estão chamando isso de avivamento espiritual. Não é avivamento, é bagunça, é baderna. Aonde há a palavra de Deus, aí sim há avivamento e despertamento. Tem que haver a palavra de Deus. A glória de Deus é revelada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esta visão do profeta Isaías mostra isso. Primeiro, o que ele viu que há no Evangelho de Jesus, quando ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem estava sentado no trono? Deus. O trono era em que localização? Alto e sublime. Ele está falando da excelência e supremacia de Deus. O Evangelho é isto. O Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Jesus. Evangelho, meu irmão, não diz respeito a mim e a você, diz respeito a Jesus. Tudo que há no Evangelho
evangelho converge a Jesus, aponta para Jesus, é Jesus no centro, é Jesus acima, é Jesus em evidência. Evangelho que coloca o homem no centro é maligno, é diabólico. Você já deve ter visto uma pregação onde o pregador só fala de você. É você. Não fala nada sobre Jesus. É você, é isso, é você, é aquilo, é você. Você vai ser isso, você vai conseguir aquilo, você vai ter vitória. Para com isso. Evangelho é sobre Jesus e ponto final. Porque é Ele que está assentado sobre o trono, é Ele que está elevado sobre um trono alto e sublime. É a supremacia, é a excelência. Nós temos que ser criteriosos quanto ao teor da exposição da palavra de Deus. Há muitos pregadores badalados, pregadoras badaladas por aí, indo de igreja a igreja com total liberdade, colocando o homem no centro do evangelho, dizendo que o evangelho aponta para o homem, que o homem é o ponto fraco de Deus, e que parece que todas as coisas do universo estão convergindo ao homem, estão apontando para o homem. Há uma pregadora por aí, muito badalada. Toda pregação dela não é pregação cristocêntrica, teocêntrica, não é antropocêntrica, é o homem no meio. Tudo no evangelho, tudo que ela vai pregar, ela arruma um motivo para colocar o homem no centro, para colocar o homem lá em cima. Isso não tem nada a ver com a glória de Deus. Este evangelho onde tem Jesus no centro e sentado no alto e sublime trono, é esse evangelho da glória de Deus, é esse evangelho que transforma, é esse evangelho que muda a vida, é esse evangelho que liberta pessoas, meu irmão, é esse evangelho verdadeiro e genuíno. Outra semelhança para você ver, quando ele tem a visão dos serafins clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santidade de Deus, é o reconhecimento da santidade de Deus. Evangelho é sobre santidade de Deus. Evangelho é a luz que não se coaduna com as obras das trevas. Evangelho é renúncia. Evangelho é o divórcio entre o homem e o mundo. Evangelho é a pureza. Evangelho é as boas obras, é as boas ações. O evangelho é sobre a santidade de Deus. Em nenhum ponto do evangelho de Jesus Cristo você encontra algo transtornado de ética e moral. Você não encontra. O evangelho de Jesus, do início ao fim, é a santidade de Deus em evidência. Quando Jesus, em Mateus no capítulo 11, no versículo 28, ele faz o convite: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, sobrecarregados, cansados de carregar suas pesadas cargas. O que Jesus ele diz? Olha, eu vou botar mais uma carga em cima da carga, e você não, eu vou tirar a carga que vocês estão carregando, que é o pecado, e eu vou botar outra, que é o meu fardo é leve. E qual é o seu fardo, Jesus? É os meus mandamentos, é a minha mensagem, é o meu evangelho. Então o evangelho de Jesus é libertação, é transformação de vida. Então esta é a visão da glória de Deus. E quando este evangelho de Jesus é pregado, Deus está com as mãos estendidas, procurando um coração aberto para tocar. Se hoje, nesta noite, o seu coração estiver totalmente aberto, estiver apto para receber a palavra de Deus, a glória de Deus irá te tocar e a sua vida não será a mesma. Você vai sair renovado, você vai sair avivado pelo poder de Deus. Porque o evangelho é isso. Então ele vê a glória de Deus.
nós temos aqui 3 pontos que nós iremos observar, que está na temática deste culto: confrontado, curado e usado por Deus. Quando o profeta Isaías, ele tem esta visão, ele é confrontado pela glória de Deus. O que é confronto? São 2 coisas que vão em direções opostas, que se encontram em direções opostas. O Evangelho de Jesus, que é a expressão da glória de Deus, ela confronta os ouvintes. O Evangelho de Jesus confronta. O Evangelho de Jesus não massageia o ego de ninguém. O Evangelho de Jesus não é para agradar ninguém. Se você quiser agradar, vai para a mesa de bar contar piada. Evangelho de Jesus não é para agradar, é para confrontar o pecador, é para o levar de encontro à triste realidade da condenação eterna. Então, quando ele tem essa visão, ele é confrontado. A Bíblia diz que o profeta Isaías disse: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Ele é confrontado. Quando ele tem aquela visão, o ego dele não é massageado, não. Deus o confronta com a excelência de Deus e com a santidade de Deus. Deus confronta o profeta Isaías. Assim, quando o Evangelho nos é pregado, o Evangelho vem para nos confrontar, para nos tirar da zona de conforto, vem para nos tirar da zona de comodismo. O Evangelho ele vem para nos balançar, para nos chocalhar, vem para nos mostrar a verdade nua e crua da triste realidade que é a condenação, uma vida sem Jesus. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo pegou cartas com os sacerdotes e ele almejava ir até Damasco. E ele montou no seu jumentinho e estava a caminho de Damasco. Por cerca do meio-dia, a Bíblia diz que enquanto ele estava no jumentinho andando, no cavalo, uma luz forte brilhou. Era a glória de Deus. Quando a luz forte brilhou, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo caiu para o chão. A glória de Deus confronta o homem, joga o homem para o chão. Humilhação. Quando ele cai no chão, ele faz a pergunta: quem é? A voz responde: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: a vida dele mudou, sim ou não? Porque a glória de Deus, quando confronta o homem, a vida dele muda. Quando ele tem esta mesma atitude do apóstolo Paulo, porque existem 2 atitudes ao ser confrontados pela glória de Deus. Sim. Quando Estevão estava pregando, irmã Vanilda, diante do sinédrio, enquanto Estevão estava expondo o Evangelho de Jesus, o seu público estava como? A Bíblia diz: rangiam os dentes de raiva, de ódio. Tem muitas pessoas que não suportam serem confrontados pelo Evangelho. Range os dentes de raiva do pregador. Ficam nervosas com a palavra que está sendo pregada. Começa a ranger os dentes. Ela acha que é melhor do que eu. Ele acha que é melhor do que eu. Ele se acha demais. Ela se acha demais. Olha como é que está falando. Está pensando que é quem para falar assim?
Não precisa de tudo isso. Rangem os dentes ao serem confrontados pela glória de Deus. Sai do culto com raiva do pastor, com raiva da pastora, com raiva do pregador que pregou verdadeiramente a palavra de Deus. O fim destas pessoas é a condenação eterna. Não serão transformadas, não serão curadas por Deus por causa da dureza do coração. Mas aqueles que quando vê a glória de Deus caem por terra e diz: Senhor. Paulo ele chama Jesus de Senhor. Kyrios no grego, Senhor. Não é apenas uma forma de tratamento que nós usamos para tratar o nosso pai, a nossa mãe ou alguém mais velho. O Senhor deseja isso, não. Ele está chamando de Senhor, de dono, de rei, de governador. Então quando ele cai por terra, ele já está reconhecendo o seu pecado, o seu erro. Senhor. É por isso que quando Jesus fala: sou eu, Jesus, a quem tu persegues, agora levanta e entra na cidade. Ali Jesus já estava o restaurando por causa da sua atitude. Se hoje, ao ser confrontada pela glória de Deus, ao ser confrontado pela glória de Deus, você tivesse a mesma atitude de humilhação, de renúncia, Deus mudará a sua vida. Deus te levantará e te encherá de sabedoria, de inteligência e de unção para você prestar serviço ao reino de Deus, para você passar a ter uma vida de relevância para o reino de Deus. Porque tem pessoas que o diabo nem se preocupa em matar, porque não faz diferença vivo ou morto. Mas a partir de hoje eu vou profetizar na tua vida: Satanás vai se levantar com grande fúria contra você. Pode receber, recebe. Tem que estar com medo, não recebe. Satanás vai se levantar com grande fúria contra você. Porque quando o diabo se levanta com grande fúria, é porque sabe que nós estamos dando fruto para Deus. Sabe que Deus está nos usando. Sabe que Deus está nos usando poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tem crente que não gosta, né? Tem crente que ele quer levantar a bandeirinha da paz para Satanás. Ó, Satanás, eu estou aqui, mas eu não quero caçar briga. Você fica aí do seu canto, eu fico aqui. Você faz suas coisinhas, eu faço minhas coisinhas aqui. Nenhum briga com o outro. Não, nada a ver. Estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E em nome do Senhor Jesus Cristo, um monte de crente que Satanás já está olhando com grande fúria, com grande ira, mas grande é a nossa vitória. Porque a cada dia a glória de Deus se manifestará na nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: eu sou homem de lábios impuros. Ele viu a sua incapacidade. O Evangelho nos mostra isso, a nossa incapacidade. Porque tem gente que acha que é uma Coca-Cola, é a última bolacha do pacote, não é? Tem gente que acha que é tudo e não vê a sua incapacidade. O Evangelho nos leva à submissão, irmão, e não à arrogância. Eu tenho que entender o meu tempo, o tempo de Deus na minha vida, o critério de Deus na minha vida. Eu tenho que entender essas coisas. Eu não posso ficar enfesado, enfesada. Eu não posso abrir minha boca com arrogância. Mas quando o Evangelho é aplicado na minha vida, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me submeter ao Evangelho do Senhor. Eu tenho que reconhecer a minha incapacidade, porque tem gente que não reconhece isso. Porque se a palavra, se a pregação na noite não falar que Deus vai abençoar a pessoa, ela acha que a pregação não foi boa. Não foi boa, não foi que vai me abençoar. Se o Evangelho não fazer a vontade desta pessoa, não carregar assim na palma da mão, nanando, ela acha que não é bom. Não tá bom, tá muito estranho. Esse Evangelho não é o Evangelho que eu conheço. Pois é, na casa de Deus você irá comer a comida que o Pai lhe botar na mesa. Ai, mas não, eu não quero comer essa comida. Então saia. Vai comer na mesa de Satanás o pão que o diabo amassou. Porque aqui dentro você vai comer o pão que Jesus fez para você. Vai comer aquilo que Deus preparou para você. É o Evangelho de Jesus Cristo. Submissão, aceitação, renúncia, humilhação. Esse é o Evangelho de Jesus. Porque muitas pessoas hoje em dia querem que o Evangelho se submeta ao modo de vida deles. O Evangelho tem que dizer aquilo que eles querem fazer.
Querem enquadrar o evangelho na vida deles. Eles não querem entrar na linha, eles não querem se enquadrar no evangelho. E não é assim, querida. Eu sinto lhe dizer, Deus não mima filho, viu? Deus não mima filho, não. Sinto lhe dizer, você vai ter que entrar na linha, na posição de Deus, vai ter que se submeter, vai ter que se humilhar, vai ter que renunciar, vai ter que procurar se enquadrar no evangelho, e não procurar que o evangelho se enquadre em você, você que vai se enquadrar nele, em nome do Senhor Jesus Cristo. É você que tem que fazer o que o evangelho de Jesus está mandando, não o evangelho fazer o que você quer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse espírito de rebeldia, de desobediência, de aversão ao evangelho de Jesus está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece. A Bíblia diz que um dos serafins que estava cantando santo, 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 vai até o altar de Deus com a tenaz, que é tipo aquele alicate grandão, e pega uma brasa e vem voando até a direção do profeta, e com a brasa viva toca na boca do profeta. O anjo lhe diz: eis que ela tocou os teus lábios. Versículo 7. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Esse é o segundo ponto. Porque o primeiro é o que? Ao ver a glória de Deus, é confrontado. Mas agora ele vai ser curado, vai ser tratado por Deus. Porque para ser levantado por Deus não é de qualquer maneira. Para fazer as coisas para Deus não é de qualquer maneira, não. Tem que ser da maneira de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Então ele vai ser tratado, ele vai ser curado por Deus. E olha, e observe o que o anjo diz: a tua iniquidade foi o quê? Tirada. E o teu pecado perdoado. Quem é que perdoa o pecado? Só há um que pode perdoar o pecado. E só há um que pode tirar a iniquidade. Quem é? Está falando de Jesus aqui. É evangelho. Ele não lhe disse? O evangelho é a manifestação da glória de Deus. Porque quando ele está falando tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, ele está apontando para a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus, no qual temos o que, irmão? A redenção. Pelo quê? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É o Senhor Jesus que realiza esta obra. O apóstolo Paulo está falando de Jesus, e lá na experiência do profeta Isaías está apontando para Jesus, que o homem e a mulher, ao serem confrontados pela glória de Deus, eles se humilham, eles se jogam ao chão, o coração se quebranta, eles se submetem à glória de Deus, e agora eles são curados por Jesus, eles são lavados, eles são remidos, os seus pecados são perdoados pelo Senhor Jesus. Aquele que ainda não se humilhou e não se submeteu ao evangelho de Jesus, os seus pecados ainda não foram perdoados. O pecado só é perdoado quando há confissão, quando há uma renúncia, quando há um abandono, um reconhecimento da sua própria falha, da sua própria fraqueza. Quando o profeta Isaías reconhece o seu pecado, Deus, apontando para Jesus, diz: o teu pecado está perdoado, a tua iniquidade ela já foi tirada. Esta é a obra que Jesus ele tem na nossa vida. Quando eu me submeto ao evangelho de Jesus, eu sou tocado por esse evangelho, Jesus ele perdoa os meus pecados, ele trata de mim, porque para ser usado por Deus tem que ser tratado antes. Tem gente que quer fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Não, tem que ser tratado por Deus antes. Tem que ser tratado, tem que ser tratada por Deus. Deus me levanta, Deus me envia, Deus me dá unção, Deus me dá isso. Antes ele trata,
antes Ele liberta, antes Ele purifica, antes Ele perdoa o pecado, antes Ele retira a iniquidade. E depois que Ele faz isso, Ele dá a cura completa para você, e aí Ele te levanta, Ele te capacita, Ele te equipa com toda a armadura de Deus para você executar as missões que o Senhor lhe deu. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra da parte de Deus, que nesta noite Deus te purifica com o sangue de Jesus. Deus te cura, Deus te liberta, Deus quebra as algemas que estão nas suas mãos, Deus quebra as correntes que estão lhe prendendo e lhe dá vitória em nome do Senhor Jesus, para você servir a Deus, para você glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Ele tem para a sua vida. Ele foi tocado pelo anjo, Ele foi tocado e Ele foi purificado. Por que você não quer ser purificada? Por que você não quer ser tocado? Por que você não quer ser tratado, não quer ser curada? E tudo é pelo Evangelho de Jesus. Tudo isso aqui que o profeta Isaías está experimentando, hoje nós experimentamos pelo Evangelho de Jesus. Então, quando a pastora lhe chama a atenção pelo Evangelho de Jesus, é Deus tratando de você, é Deus curando você. Quando Deus ele usa o irmão para lhe orientar, para lhe aconselhar e até para te disciplinar pelo Evangelho, é Deus tratando de você, é Deus cuidando de você, é Deus te purificando para fazer uma obra na sua vida. Sabe o que nós devemos fazer? É abaixar nossa cabeça e chorar, quebrantar o nosso coração aos pés do Senhor Jesus Cristo e nos submetermos à sua vontade soberana. Quando ele é tocado pelo anjo, lá do trono, o profeta Isaías ouviu a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É uma convocação de Deus. Quando Deus realiza esta obra de purificação na nossa vida, Ele nos chama ao trabalho, ao serviço, irmão. Deus nos chama para nos levantarmos e irmos servir. Lembra da sogra de Pedro? Ela estava, coitadinha, estava deitada à beira da morte, ardendo em febre. Jesus entrou, Jesus pegou ela pela mão. A Bíblia diz o quê? A febre a deixou. E diz o que mais? Ela levantou, ficou sentada contando historinha. Não, ela levantou e passou o quê? A servi-lo. Quando Jesus realiza uma obra na nossa vida, é para passarmos a servi-lo, é para prestar serviço. Tem gente que Jesus tirou lá do mundo, Jesus libertou dos vícios, Jesus libertou do poder das trevas e do pecado, mas está sentado, só está sentado na igreja, não presta serviço. Não vai demorar muito para você cair da graça, porque a obra que Jesus realiza na nossa vida é para levantarmos e prestarmos serviço a Ele. É como se Jesus estivesse falando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é que vai evangelizar por nós? Quem é que vai pregar por nós? Quem é que vai ensinar por nós? Quem é que irá aconselhar por nós? É Jesus convocando. E quando Jesus está falando isso, Jesus está direcionando a sua voz aos curados. Então é tempo da igreja do Senhor se levantar em um compromisso firme com o Senhor Jesus e começar a prestar serviço para Deus. É tempo dos crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo, que foram curados, libertados, purificados, perdoados por Jesus, se levantar para prestar serviço ao reino de Deus, se levantar para entregar panfletos, se levantar, meu irmão, para evangelizar, se levantar para pregar a palavra, se levantar para visitar os enfermos, se levantar para impor as mãos sobre os endemoniados e oprimidos. É tempo da igreja do Senhor se levantar. Se levanta, homem, se levanta, mulher, pelo amor de Deus, acorda.
A voz de Deus que o profeta Isaías escutou, em nossos dias ela está ecoando. Você consegue ouvir? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa voz ela vai se ecoando pela eternidade. A voz de Deus vai se ecoando. Quem há? Porque até hoje Deus está chamando, Deus está convocando homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que são verdadeiros guerreiros, soldados do Senhor Jesus Cristo, dispostos a fazer a obra de Deus. Homens e mulheres que, quando ouvem a voz a quem há de ir por nós, eles batem continência e dizem: eu irei, Senhor, me dá a missão que eu vou. É para evangelizar? Eu vou. É para visitar os enfermos? Pode deixar que eu vou. É para pregar a palavra? Pode deixar que eu vou. Não correm, não fogem, não se amedrontam diante do inimigo, diante do adversário, porque dentro deles está a glória de Deus. Dentro deles está o que, meu irmão? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia, de audácia, de coragem. O profeta Isaías diz o quê? Eis-me aqui, eu estou aqui. Envia-me a mim, eu estou aqui. Nós temos que dizer isso para Deus: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Porque tem gente que está sentado, assim como o exemplo que eu dei, foi curado, foi tratado, teve esse encontro com a glória de Deus, aceitou Jesus, está dentro da igreja, vem aos cultos, mas não há uma vida de produtividade e serviço na obra de Deus. Está na hora de você dizer: Deus, eu estou aqui, me levanta. Deus, eu estou aqui, derrama teu Espírito sobre mim, me equipa. Eu quero ir, Senhor, me envia, eu quero ir, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu estou olhando, Deus, e tem muitos que não vão, tem muitos que não querem, mas eu quero ir. Tem muitos que já estão voltando, tem muitos que estão correndo, estão se escondendo, mas eu quero ir, eu quero avançar, eu quero anunciar a palavra, eu quero prestar serviço, eu quero ter relevância para o reino de Deus. Eu quero, Senhor, que quando Satanás faça as suas reuniões no inferno, e quando citar o meu nome, gere preocupação no inferno, porque ele sabe o tamanho do serviço que eu estou prestando para Deus. É relevância que Deus ele quer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite a glória de Deus quer nos levar a uma vida de serviço. A glória de Deus quer nos levar a uma vida em sermos usados por Deus, em sermos usados, em sermos cheios por Deus. Irmão, pense numa felicidade que eu tenho todas as vezes em que nós vamos em uma missão. Uns dias atrás nós fomos até uma localidade ali, não muito perto. Quando eu cheguei lá, eu vi aquelas pessoas, a maioria das pessoas ali tudo católica, não há igreja evangélica ali perto. E aquelas pessoas católicas estavam com alegria para ouvir a palavra de Deus. Todo mundo reunido, todo mundo sentado ali. Os irmãos, né, tinham evangelizado mais cedo, né, nos dias anteriores que estavam lá, tinham evangelizado, e então arregimentou aquelas pessoas todas, e elas sentadinhas ali, olhando, ouvindo os louvores, se alegrando, batendo palmas, ouvindo a pregação do evangelho. E aquilo alegra meu coração, porque quantos locais estão assim, mas falta pessoas para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos locais tem pessoas com este coração, mas as pessoas estão espalhadas assim, mas estão com este coração querendo alguém para arregimentá-las e colocá-las em um só lugar e ali invocar o nome do Senhor Jesus, mas está faltando quem diga: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E grande foi o mover de Deus naquele lugar. É por isso que eu não aceito a ideia de um crente ser improdutivo, ser estéril. O crente tem que ter produtividade, tem que ter serviço na obra de Deus. Os filhos de Deus têm que estar durante o dia no campo, porque a noite vem aí, aonde ninguém poderá trabalhar mais. Hoje, durante o nosso evangelismo, todos nós ali espalhados e evangelizando, e o meu coração se alegrou. Fiquei olhando
Os irmãos evangelizando de bom grado, com alegria no coração, entregando os panfletos, colocando os carteiros da casa. Os irmãos conversando com as pessoas que estavam na rua, evangelizando, falando de Jesus Cristo. Meu coração se alegra. Porque sabe por que o meu coração se alegra, meu irmão? Porque quantas pessoas estão espalhadas por aí e não conseguem receber um panfleto, porque não há uma só pessoa para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Quantas pessoas estão andando pela rua com pensamento suicida, planejando tirar sua própria vida na semana que vem, mas não há ninguém para passar naquele exato momento, entregar um panfleto evangelístico e dizer: olha, Jesus, Ele te ama, Ele está voltando, entrega a sua vida a Jesus. É tempo de nós dizermos a Deus: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu quero, eu vou, eu quero ser confrontado, eu quero ser confrontado, eu quero ser curado, eu quero ser tratado, eu quero me enquadrar no Evangelho, eu quero ir, eu quero fazer a obra, eu quero fazer algo para o reino de Deus. Eu quero estar na figueira, eu quero produzir frutos, para quando o pai, que é o agricultor, estiver passando, ele vê um ramo que está dando fruto, ele não vai podar, ele vai falar: eu vou limpar para poder dar mais frutos, eu vou dar mais unção para poder dar mais frutos, eu vou dar mais recursos para poder dar mais frutos, eu vou dar mais alegria, mais entusiasmo, eu vou fazer mais milagre na vida desta pessoa, para ela se sentir mais animada, para dar mais frutos para a minha presença. Em nome do Senhor Jesus, amados, não fiquem parados. Há grande urgência nos planos de Deus. Jesus já está voltando, meu irmão. Há urgência na obra de Deus. É tempo de nos prontificarmos. É tempo de não rejeitarmos mais as oportunidades. Me escute com atenção: não rejeitem mais as oportunidades. Toda oportunidade de servir a Deus que vier até você, aceite. Não rejeite, não diga não, mas diga sim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque há urgência nos planos de Deus. Não é tempo de dizer: não, eu não quero, não, eu não aceito, não, deixa para amanhã, deixa para depois. Não, é tempo de nós falarmos: é hoje, eu vou, pode me enviar, pode me dar a missão que eu vou cumprir hoje. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus, porque eu estou sentindo o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas nesta noite. Há um trabalhar de Deus na vida de pessoas que aqui estão. Oh, aleluia! Feche os teus olhos em nome de Jesus. Você, crente, que tem andado no Evangelho de Jesus, Jesus já te tratou, já te libertou, mas até hoje você está parado, é tempo de você se prontificar, é tempo de você se levantar, é tempo de você dizer: eis-me aqui, aceitar a missão, aceitar o ministério do Senhor. Oh Deus, nós nos humilhamos perante a Tua presença nesta noite, nós imploramos pelo Teu favor, nós imploramos pelo Teu favor, nós imploramos pelo Teu favor. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero que você diga. Se você está andando no Evangelho, eu quero que você diga: eis-me aqui. Agora, se você está ainda sendo confrontado, eu quero que você peça: Senhor, me cura, Senhor, me trata, porque eu quero ser enviado, eu quero ser enviada. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus te toca nesta noite. O Espírito Santo de Deus te toca nesta noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus nesta noite confrontou muitas pessoas aqui, meu irmão. O Espírito Santo de Deus bradou no coração de muitas pessoas aqui, conscientizou muitas pessoas aqui da urgência nos planos de Deus. Oh, aleluia! Nós te adoramos, ó Rei. Nós declaramos todo o nosso amor por Ti, Senhor.
E nós te imploramos, toca-nos com a braça do altar. Toca-nos com a braça do altar. Seja tocado com a braça do altar nesta noite. Seja perdoada nesta noite. Seja libertado, seja libertada nesta noite. Seja purificado. Seja tocado. Seja tocado, seja tocada, seja tocada em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Nós não cansamos, ó Deus, de bendizer o teu nome. Nós não cansamos de glorificar o teu nome, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Hoje não, foi no sábado, ontem. Eu e Daniela, nós estávamos passando em frente de uma casa que morava uma pessoa, uma jovem. E meu coração se alegrou grandemente, porque eu lembrei de um episódio que nos aconteceu na época. Esta jovem, ela vivia uma vida devassa, uma vida de imoralidade. Você sabe qual a vida é. Ela fazia essas coisas que não convinham. E certo dia nós, jovens, eu, Daniela e mais um jovem, nós nos propusemos a ir à casa daquela jovem. Nós entramos lá, sentamos, lembro como hoje, nós sentamos, ela sentou de frente, nós conversamos com ela, nós pregamos o Evangelho de Jesus para ela, nós aconselhamos ela pela palavra de Jesus. Nós, jovens, eu, Daniela e o outro jovem, a vida daquela menina nunca mais foi a mesma. Ela casou com um homem honesto e hoje tem uma filha. Deus lhe deu uma fama. Dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus. A vida dela nunca mais foi a mesma. Mas sabe por quê? Porque houve jovens para dizer um certo dia a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus diz: tá bom, você quer que eu te envie? Então vai na casa de fulano de tal, porque é lá que eu quero manifestar minha glória. Irmão, quem sabe Deus não quer te enviar na casa de Cornélio, para você pregar o Evangelho de Jesus e Deus fazer como naquele dia, onde o Espírito Santo de Deus desceu, todos foram batizados no Espírito Santo, falaram em novas línguas, e aquela casa daquele homem nunca mais foi a mesma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Deus, meu irmão, esteja no coração de cada um dos irmãos. Vamos receber a nossa pastora com palmas bem alegres para o Senhor Jesus Cristo.